Buenos días, hermanos. Já gastei todo o meu espanhol. Ya usé todo mi español. Agora preciso de Juan daqui para frente. Ahora necesito de Juan de aquí en adelante. É uma alegria muito grande para mim estar com vocês, Es una alegría muy grande estar aquí con ustedes, voltar a este belo país e cidade regresar a este bello país y a esta ciudad e voltar a ensinar também na escola de teologia aqui do Chile. y volver a enseñar en la escuela de teología que está aquí en Chile. Trago a vocês o abraço da Igreja Presbiteriana no Brasil, Traigo para ustedes el abrazo de la Iglesia Presbiteriana de Brasil de maneira especial do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde leciono, y de manera especial del Centro de Posgraduación Andrew Jumper, donde yo enseño, e também da Igreja Presbiteriana Unida de Freguesia do Ó, em São Paulo. y de la Iglesia Presbiteriana Unida Freguesia do Ó en São Paulo. Quando estiverem lá, será uma alegria recebê-los na nossa igreja. Cuando estén por allá, será una alegría recibirlos en nuestra iglesia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, capítulo 8, e eu quero ler com vocês os versos 22 a 30. y quiero leer con ustedes los versículos de 22 a 30. Então, o texto que nos servirá de base para a mensagem nesta manhã Entonces, este es el texto que nos servirá de base para el mensaje en esta mañana. é Marcos 8, versos 22 a 30. Marcos 8, de 22 a 30. Peço a Juan que faça então a leitura da palavra do Senhor e a vocês que acompanhem de maneira silenciosa e atenta a leitura que ele fará. Entonces, yo voy a hacer la lectura y pido a ustedes que acompañen de manera silenciosa y atenta a la lectura. Marcos 8, versículos 22 a 30. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos a orar al Señor una vez más. Senhor, nós estamos diante da tua palavra Señor, nosotros estamos delante de tu palabra e nós precisamos dela, y nosotros necesitamos de ella, porque ela nos diz que nós não vivemos de pão, porque ella nos dice que nosotros no vivimos de pan, mas de toda a palavra que procede da tua boca. sino de toda palabra que procede de tu boca. Por isso nós te pedimos então, Por eso, entonces nosotros te pedimos, fala conosco nesta manhã. habla con nosotros en esta mañana. E assim como tu abristes os olhos do cego naquela ocasião, Y así como abriste los ojos del ciego en esa ocasión, abra os nossos olhos abre nuestros ojos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. para que contemplemos las maravillas de tu ley. É o que te pedimos em nome de Jesus. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Creio que todos vocês já ouviram a palavra eureka. Entonces yo creo que ustedes aquí ya escucharon la palabra eureka. Reza a lenda que foi isso que o grego Arquimedes Dice la leyenda que esto fue lo que el griego Arquímedes saiu gritando nu depois de ter feito uma grande descoberta. salió gritando desnudo después de que descubrió algo grandioso. E de lá para cá esta palavra eureka, Y desde entonces esta palabra eureka, que significa eu descobri, Que eu significa- encontrei, que significa yo descubrí, yo encontré, é usada na literatura ocidental es usado en la literatura occidental para se referir àquele momento do clique, para referirse a ese momento de clic. quando você toma consciência de alguma coisa com o qual você já tinha contato antes, Es cuando usted toma conciencia de algo con lo que usted ya había tenido contacto antes, mas cuja importância você ainda não tinha percebido.
pero cuya importancia todavía no había percibido. Lá no Brasil, eureka já está fora de moda. Allá en Brasil, Eureka ya no se usa más. As pessoas não falam mais eureka. Eureka no se dice más. Mas os jovens usam uma expressão semelhante. Pero los jóvenes usan una expresión semejante. Caiu a ficha. Cayó la teja. Essa é a expressão que os jovens costumam usar para se referir a esse momento. Esa es la expresión que los jóvenes acostumbran usar para ese momento. Isso já não faz sentido para os adolescentes. Y eso ya no hace sentido para los adolescentes. Eles não sabem o que é um telefone de ficha. Ellos no saben lo que es un teléfono de moneda. Es que es moneda, no es Então teja. eles usam uma outra expressão. Entonces ellos usan otra expresión. Eles costumam perguntar uns aos outros: "E aí, tá ligado?" Ellos acostumbran a preguntarse los unos a los otros. ¿Y ahí está por dentro? Então, está ligado é o equivalente mais contemporâneo de eureka. Está por dentro es equivalente a Eureka. Eureka, Eureka, caiu a ficha, cayó la teja, tá ligado? está por dentro. São expressões que legendariam muito bem o texto que nós temos diante de nós. Son expresiones que subtitularían muy bien el texto que tenemos delante nuestro. Porque esse texto faz parte do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Porque ese texto hace parte del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. E esse capítulo é um capítulo chave nesse evangelho todo. Y ese capítulo es clave en todo el Evangelio. Porque ele funciona como a dobradiça das duas grandes divisões desse livro. Porque funciona como la bisagra que une las dos partes de ese Evangelio. Você tem um exercício para fazer hoje à tarde. Entonces usted tiene un ejercicio para realizar hoy en la Ler o tarde. Evangelho de Marcos. Lee el Evangelio de Marcos. E vocês vão perceber que do capítulo 1 até o capítulo 8, Y ustedes se van a dar cuenta del capítulo 1 al capítulo 8, Jesus está revelando a sua identidade aos seus discípulos. Jesús está revelando su identidad a sus discípulos. O que ele deseja é que seus discípulos saibam quem ele é. Lo que él desea es que sus discípulos sepan quién es él. E a partir do capítulo 9 até o capítulo 16, Y a partir del capítulo 9 hasta el 16, então Jesus vai ensinar o que ele veio fazer. entonces Jesús va a enseñar lo que él vino a hacer. Primeiro, as pessoas precisam saber quem ele é, Primero, las personas necesitan saber quién es él para depois entenderem então o que ele veio fazer. para después entender lo que él vino a hacer. E quando nós lemos a primeira parte do Evangelho de Y Marcos, cuando leemos la primera parte del Evangelio de Marcos, nós percebemos que, embora os discípulos recebessem revelações contínuas da identidade de Jesus, nosotros podemos notar que aunque los discípulos recibieron revelaciones continuas de quién es Jesús, eles eram um pouco lentos para concluir quem Jesus é. ellos eran un poco lentos para concluir quién realmente era Jesús. Para não dizer que eles eram incrédulos a respeito da identidade de Jesus. Por no decir que ellos eran incrédulos con relación a la identidad de Jesús. Deixa eu exemplificar isso para vocês. Entonces déjenme darles un ejemplo. No capítulo 4, os discípulos veem Jesus acalmar o mar com o poder da sua palavra. Por ejemplo, en el capítulo 4 ellos ven a calmar a Jesús la tempestad con el poder de su palabra. E quando chega ao final daquele episódio, eles estão com o coração amedrontados Y cuando ellos llegan al final de ese episodio, ellos están con el corazón temeroso e perguntando: quem é este? y preguntan, ¿quién es este? Dias depois do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Días después, en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, eles veem Jesus andar por sobre as águas. ven a Jesús andando sobre las aguas. Mas Marcos diz que eles terminam atônitos, Y Marcos dice que ellos terminan atónitos, porque o coração deles estava endurecido. porque el corazón de ellos estaba endurecido. Então depois eles veem pela primeira vez Jesus multiplicar pães e peixes. Después ellos ven por la primera vez a Jesús multiplicar panes y peces. E quando a mulher cirofenícia se aproxima de Jesus, Y cuando la mujer sirofenicia se acerca a Jesús, querendo comer das migalhas que Jesus tinha para oferecer, queriendo comer de las migajas que el Señor tenía para então ofrecer, eles sugeriram a Jesus que mandasse aquela mulher embora, ellos le sugirieron a Jesús que echase a esa mujer, como se ele não tivesse nada para oferecer a como ela. si él no tuviera nada para ofrecer a ella. E então eles veem Jesus multiplicar pães pela segunda vez, Entonces ellos ven a Jesús multiplicar panes por la segunda vez, mas na hora de ir embora eles continuam preocupados com comida, pero cuando ellos se van continúan preocupados por la comida, brigando uns com os outros porque um deles tinha esquecido de levar um pedaço de pão. peleando entre ellos porque alguno de ellos había olvidado un pedazo de pan. Eles estavam o tempo inteiro vendo manifestações acerca da divindade de Jesus. Entonces ellos todo el tiempo estuvieron viendo manifestaciones de la divinidad de Jesús. Mas a ficha dos discípulos demorava a cair. Pero la teja todavía no había caído. Eles não compreendiam bem quem era Jesus Ellos Cristo. todavía no habían comprendido quién era Jesucristo. Mas um dia a ficha caiu.
Pero un día la teja cayó. E nós estamos exatamente diante da passagem que narra esse momento. Y exactamente nosotros estamos delante del pasaje que narra ese suceso. E nós podemos acreditar que aquilo que aconteceu com os discípulos pode acontecer conosco também. Y nosotros podemos creer que eso que sucedió con los discípulos puede suceder con nosotros también. Porque o Jesus que abre os olhos dos cegos Porque es Jesús quien abre los ojos del ciego. é o mesmo que abre os olhos do nosso coração. Es el mismo que abre los ojos de nuestro corazón. Isso é o que eu quero mostrar para vocês na exposição dessa passagem nessa Y manhã. es esto lo que yo les quiero mostrar en la exposición de esta mañana. Pois bem, o texto começa com o relato de mais um milagre realizado por Jesus Cristo. Bueno, el texto comienza con el relato de un milagro más realizado por Jesús. Nós poderíamos ficar o domingo inteiro falando só sobre esse milagre. Nosotros podríamos estar todo el domingo hablando solamente de ese milagro. Mas eu gostaria que você se atentasse para dois detalhes acerca dele nessa manhã. Pero quiero que le presten atención a dos detalles en esta mañana. O primeiro é que é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus cura um cego. Entonces, el primer detalle es que esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que Jesús cura a un ciego. Preste atenção, eu não estou dizendo que este foi o primeiro cego que Jesus curou durante todo o seu ministério. Mucha atención, yo no estoy diciendo aquí que este es el primer ciego que Jesús curó durante todo su ministerio, Porque Marcos diz que Jesus fizera outras curas sem descrevê-las detalhadamente. porque Marcos dice que Jesús hizo más milagros sin que él los hubiera descrito. Então é possível que estivessem cegos curados por Jesus entre essas curas. Entonces es posible que hayan ciegos que Jesús curó dentro de sus milagros. O que eu estou dizendo é que este é o primeiro cego destacado por Marcos ao longo do seu evangelho. Pero lo que estoy diciendo es que este es el primer ciego que Marcos destaca en su evangelio. E isso não acontece por acaso. Y eso no sucede por acaso. Aliás, Jesus nunca fez um milagre por acaso. Además, Jesús nunca hizo un milagro por acaso. E os evangelistas nunca registraram os milagres de Jesus por acaso. Y los evangelistas nunca registraron los milagros de Jesús por acaso. Uma das palavras que a Bíblia usa para se referir aos milagres de Jesus Una de las palabras que la Biblia usa para referirse a los milagros de Jesús é a palavra sinais. es la palabra señales. Ou seja, os milagres são sempre atos que apontam para verdades espirituais. Eso significa que los milagros siempre son actos que apuntan a verdades espirituales. Jesus nunca fez um milagre por acaso. Jesús nunca hizo un milagro por acaso. E os evangelistas nunca registraram milagres por acaso. Y los evangelistas nunca registraron milagros por acaso. Deixa eu mostrar isso para você. Entonces déjenme mostrarle esto. Por que Jesus curou o paralítico descido pelo eirado? ¿Por qué Jesús curó, sanó al paralítico que fue bajado por el techo? Essa é a primeira cura registrada por Marcos no seu evangelho. Esa es la primera sanación registrada por Marcos en su evangelio. E você se lembra bem que Jesus curou aquele paralítico para mostrar alguma coisa espiritual sobre ele. Y ustedes recordarán que él sanó a este paralítico para mostrar una cosa espiritual sobre él. Quando o paralítico desceu até Jesus Cristo, Cuando el paralítico fue bajado hasta Jesucristo, Jesus olhou para ele e disse: "Estão perdoados os teus pecados." Jesús lo mira y le dice, tus pecados están perdonados. Se eu estivesse lá, eu tinha olhado para Jesus e dito: "Você não está entendendo o que esse homem quer. Si yo estuviera allá, le hubiera dicho a Jesús, hey, no estás entendiendo lo que este hombre quiere. Ele quer voltar a andar." Él quiere volver a caminar. Mas a primeira coisa que Jesus diz é: "Estão perdoados os teus Pero pecados." la primera cosa que Jesús le dice es, están perdonados tus pecados. E isso causa problemas no coração das pessoas que estavam vendo aquilo naquela ocasião. Y esto causa problemas en el corazón de las personas que estaban viendo esto. Quem é este para perdoar pecados? ¿Quién es este que perdona pecados? E aí então Jesus diz: "Para ficar claro que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, Entonces ahí él dice que para que quede claro de que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, eu digo a você, levanta e anda." yo te digo, levántate y anda. Então a cura do paralítico Entonces la cura del paralítico tem como objetivo apontar para o poder de Jesus ao perdoar pecados. tiene el objetivo de apuntar el poder de Jesús para perdonar pecados. Por que Jesus acalmou a tempestade? ¿Por qué Jesús calmó la tempestad? E por que ele fez isso apenas com o poder da sua palavra, sem reclamar a autoridade de qualquer outra pessoa? ¿Por qué él hizo esto apenas clamando con una palabra de su boca sin clamar a otra autoridad? Para revelar que ele é a palavra criadora de Deus. Para revelar que él es la palabra creadora de Dios. Aquele que criou o mar, agora acalma o mar. Aquel que creó el mar ahora calma el mar. Por que Jesus expulsou os demônios do Gadareno? ¿Por qué Jesús expulsó los demonios del Gadareno? E por que Marcos registrou a expulsão dos demônios do Gadareno logo depois do episódio em que ele acalmou o mar? ¿Y por qué Marcos registra justamente después del episodio en que él acalma el mar?
para aprofundar a nossa noção da autoridade de Jesus. para profundizar nuestra noción de la autoridad de Jesús. Ele não é apenas aquele que tem autoridade sobre as forças da natureza, Él no es el único que no tiene apenas autoridad sobre las cosas de la naturaleza. mas ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, Él también tiene autoridad sobre los espíritus sobre o inmundos, mundo espiritual. sobre el mundo espiritual. E por que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? ¿Y por qué Jesús resucitó a la hija de Jairo? E por que Marcos registrou a ressurreição da filha de Jairo depois da expulsão dos demônios do Gadareno? ¿Y por qué es que Marcos registra este suceso de la resurrección de la hija de Jairo justo después de la expulsión de los demonios del Gadareno? Para aprofundar ainda mais a nossa noção da autoridade de Jesus. Para que profundicemos todavía más en esa noción de autoridad. Ele não é apenas aquele que tem autoridade sobre as forças da natureza. Él no es apenas el que tiene autoridad sobre las cosas de la naturaleza. Ele não é apenas aquele que tem autoridade sobre os demônios. Él no es solamente el que tiene autoridad sobre los demonios. Ele é aquele que tem autoridade sobre a morte. Él es el que tiene autoridad sobre la muerte. Milagres são sinais. Milagros son señales. Eles apontam para verdades espirituais a respeito de Jesus Cristo. Ellos están apuntando para verdades espirituales con relación a Jesús. E isso significa que quando Marcos escolhe esse momento para destacar a cura do primeiro cego, Eso significa que cuando Marcos elige este momento para destacar la cura del ciego, ele deseja ensinar aos seus leitores uma verdade importante sobre Jesus. él desea enseñar a sus lectores una verdad importante sobre Jesús. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse na sua mente hoje. Entonces esta es la primera cosa que quiero que guarde en su mente hoy. A segunda coisa La segunda cosa é que, embora haja semelhanças entre esta cura e a cura do surdo gago no capítulo 7, y el segundo detalle es que aunque hayan relaciones entre esta cura y el de el sordo tartamudo del capítulo 7, existe uma diferença fundamental entre essas duas curas. existe una diferencia fundamental entre las dos. Existem coisas semelhantes. Existen cosas semejantes. Por exemplo, ambos são curados longe da multidão. Por ejemplo, los dos son curados lejos de la multitud. Jesus não quer fazer deles espetáculo para as pessoas. Jesús no quiere hacer un espectáculo con ellos. Então, ele lhes tira do meio da multidão. Entonces, Él los retira de la multitud. Ambos são curados com o toque da saliva de Jesus. Los dos son curados con el toque de la saliva de O Jesús. surdo gago é curado com o toque no ouvido. Entonces, el sordo tartamudo es tocado con un toque en el oído E então, o cego é curado com o toque nos olhos. y el ciego es curado con toque en los ojos. Existem coisas semelhantes, Entonces, hay cosas mas semejantes, existe uma diferença fundamental. pero hay una diferencia fundamental. Qual é a diferença? ¿Cuál es la diferencia? É que o surdo gago é curado de uma vez. Es que el sordo tartamudo es curado de una sola vez. O cego é curado por etapas. El ciego es curado por etapas. Você prestou atenção nisso? ¿Sí se dieron cuenta de eso? E a pergunta seria, por que Jesus faz isso? Y la pregunta sería, ¿por qué es que Jesús hace esto? Jesus não poderia ter curado o cego do mesmo jeito que ele curou o surdo mudo? Y la pregunta es, ¿Jesús acaso no habría podido curar al ciego de la misma manera que lo hizo con el sordo tartamudo? Faltou poder para Jesus quando ele foi curar o cego? ¿Le faltó poder a Jesús cuando él fue a curar al ciego? É óbvio que não. Es obvio que no. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesús es todopoderoso. Então a pergunta é, por que ele curou o cego por etapas? Entonces la pregunta es, ¿por qué él curó al ciego por etapas? E se você respondeu, porque ele é Deus e ele faz como ele quiser, você está certo. É Y si, isso mesmo. y si usted responde, porque él es Dios y él hace lo que quiere, bueno, está en lo correcto. Mas eu creio que o contexto dessa passagem nos permite ir além. Pero yo creo que el contexto de este pasaje nos permite ir más allá. E nos leva a concluir que isso tem a ver exatamente com aquilo que Marcos e Jesus nos desejam ensinar a respeito dele. Y yo creo que tiene que ver justamente con lo que Marcos y Jesús quieren enseñarnos con relación a Jesús. Tem a ver com a dificuldade que os discípulos têm de reconhecer Jesus Cristo. Tiene que ver con la dificultad que los discípulos tienen de reconocer a Jesucristo. Com a verdade de que é impossível conhecermos a Deus por nós mesmos. Con la verdad de que es imposible de que nosotros conozcamos a Jesús por nosotros mismos. E que é Jesus Cristo mesmo quem abre os olhos do nosso coração para que nós compreendamos Y que quem es Ele é. el mismo Jesucristo que abre los ojos de nuestro corazón para que nosotros entendamos quién es Él. Isso vai ficar claro na segunda cena da passagem que nós estamos estudando. Y eso va a quedar claro en la segunda cena del pasaje que nosotros estamos estudiando. Eu não sei se você percebeu na nossa leitura, No sé si se dieron cuenta de nuestra lectura, mas no verso de número 27, pero en el verso 27
Jesus tira os discípulos do meio da multidão. Jesús saca a los discípulos de en medio de la multitud. Isso lembra alguma coisa a você, literariamente falando? ¿Eso les recuerda alguna cosa a ustedes, literariamente hablando? O surdo mudo foi tirado do meio da multidão. El sordo tartamudo fue retirado de la multitud. O cego foi retirado da multidão. El ciego también. E agora os discípulos são retirados da multidão. Y ahora los discípulos también son retirados de la O multitud. que Marcos está querendo mostrar com isso é que existe uma cura prestes a acontecer. Entonces, lo que Marcos nos está indicando con esto es que va a haber una cura para Não uma suceder. cura de natureza física como as duas anteriores, No una cura de naturaleza física como las dos anteriores, mas uma cura espiritual. sino una cura espiritual. E então, no meio do caminho, distante da multidão, Entonces, en medio del camino, distante de la multitud, a boca da qual saíra saliva para curar os dois homens antes, la boca de la cual salió la saliva para curar los dos hombres antes, se abre para fazer uma pergunta aos discípulos. se abre para hacerle una pregunta a sus discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Provavelmente os discípulos conversavam com as pessoas. Probablemente los discípulos conversaban con las personas. E vocês sabem que nós somos os últimos a saber aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Y generalmente nosotros somos los últimos a saber lo que las personas hablan de nosotros. Então, os discípulos sabiam muito mais o que as pessoas diziam sobre Jesus. Entonces los discípulos sabían mucho más que Jesús lo que las personas estaban diciendo sobre él. Então, Jesus lhes pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Entonces Jesús les pregunta, ¿quién dicen las personas E que yo eles soy? então respondem: alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Entonces ellos responden, bueno, algunos están diciendo que eres Juan el Bautista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias que veio do céu. Otros dicen que es Elías que vino del cielo. E outros estão dizendo que o Senhor é mais um dos profetas que apareceu por aí. Y otros están diciendo que tú eres un profeta más que apareció por ahí. Você já parou para pensar que estas são as respostas que ainda hoje as pessoas oferecem a essa pergunta? Y ustedes ya se tuvieron a pensar que estas siguen siendo las respuestas que las personas responden a esa pregunta. Perguntem para elas. Pregunten para las ¿Quién es personas, Jesús? ¿quién es Jesús? E elas vão dizer: ele foi um profeta. Y ellas van a decir, él fue un profeta. Ele foi um homem benfeitor que viveu nesse mundo. Él fue alguien que hizo cosas buenas y vivió en este mundo. Ele foi um grande mestre da moral e nós fazemos bem a ouvir aquilo que Jesus tem a ensinar. Él fue un gran maestro de la moral y nosotros hacemos bien si le prestamos atención a lo que él tiene que enseñar. As respostas são muito semelhantes. Las respuestas son semejantes. Sabem por quê? ¿Saben por qué? Porque estas são as respostas possíveis de serem dadas sem comprometimento. Porque estas son las respuestas posibles para dar sin que haya compromiso. Alguém pode dizer: ele foi um profeta, eu gosto de ouvir o que ele diz, mas eu não quero me submeter a ele. Alguien puede decir, bueno, él es un profeta, me gusta lo que él dice, pero no me interesa someter a él. Ele foi um bom homem, um benfeitor, eu até admiro as coisas que ele fez, mas eu não quero me submeter a ele. Fue un hombre, hizo cosas buenas, pero a mí no me interesa sujetarme a él. Ele foi um grande mestre da moral, eu gosto de aprender com ele, mas eu não quero obedecer as coisas que ele tem a dizer. Fue un gran maestro en la moral, me gusta escuchar lo que él dice, pero no me interesa obedecer lo que él Mas dice. Jesus quer mais. Pero Jesús quiere más. Por isso, depois de ouvir a resposta dos discípulos à sua primeira pergunta, Por eso después de escuchar la respuesta a la primera pregunta, ele então estabelece um confronto direto com eles. entonces él establece una confrontación directa con ellos. E vocês, quem dizem que eu sou? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Eu estou mais interessado naquilo que os meus discípulos pensam a meu respeito do que aquilo que as outras pessoas pensam a meu Me respeito. interesa mucho más lo que los discípulos, mis discípulos piensen de mí, de lo que las otras personas piensen de mí. E então Pedro, Entonces Pedro, sempre ele, o mais atirado do grupo apostólico, siempre el más atrevido de ese grupo apostólico, toma a frente para responder corretamente, dizendo: tu és o Cristo. entonces Pedro sale, da el primer paso y dice, tú eres el Cristo. Eureka. Eureka. Caiu a ficha. Cayó la teja. Agora eles estão verdadeiramente ligados a respeito da identidade de Jesus Cristo. Ahora realmente ellos están por dentro de lo que es la verdadera identidad de Jesucristo. Finalmente eles declaram com certeza e convicção aquilo que viam desde o começo, Finalmente ellos pueden declarar con certeza y convicción lo que estaban viendo desde el comienzo, mas que ainda não tinham percebido com tanta clareza. pero que todavía no habían entendido con claridad. E na contramão da multidão, Y en la contramano de la multitud, eles afirmam categoricamente que Jesus não é simplesmente um profeta. ellos afirman categóricamente que Jesús no es simplemente un profeta, Não é simplesmente um grande mestre da moral. no es simplemente un gran maestro de la Não moral, é apenas um benfeitor desses que o mundo vê de 100 em 100 anos. no es un buen hombre que el mundo ve de 100 en 100 años. Ele é o prometido.
Él es el prometido. Ele é a consolação de Israel. Él es la consolación de Israel. Aquele acerca de quem fala Gênesis 3:15, Es aquel de quien habla Génesis que 3:15, haveria de esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente que habría de aplastar de una vez por todas la cabeza de la e serpiente fazer aquilo que nenhum outro poderia fazer por nós. y hacer de manera determinada lo que ninguno pudo hacer por nosotros. Finalmente, eles entenderam quem é Jesus. Finalmente ellos entendieron quién es Jesús. Eles agora sabem verdadeiramente qual é a natureza deste homem com quem eles caminham. Ahora ellos saben verdaderamente cuál es la naturaleza de este hombre con el que han caminado. E a narrativa de Marcos termina nesse ponto. Y la narrativa de Marcos termina en este punto. Porque esse é o propósito do evangelho de Marcos. Porque ese es el propósito del Evangelio de Marcos. Lembra? Ele estava querendo primeiro mostrar como é que as pessoas chegam à conclusão sobre quem Jesus é, Entonces recuerden, él quiere mostrar cómo las personas llegan a la conclusión de quién es él, para depois então aprenderem sobre aquilo que Jesus vai fazer. para que después ellos aprendan de aquello que Jesús va a hacer. E se você der uma olhada no verso de número 31, que é o verso sequencial, Y si ustedes leen el versículo 31, que es el versículo que sigue, você vai ver que Marcos começa a dizer exatamente que Jesus então ensinou para as pessoas o que ele vai fazer. entonces Marcos comienza a decir que él enseñó a las personas lo que él va a hacer. Marcos termina aqui. Marcos termina aquí. A expressão de Pedro é suficiente para os propósitos de Marcos. La expresión de Pedro es suficiente para el propósito de Marcos. Mas Mateus nos dá uma informação que é fundamental se nós queremos entender aquilo que nós viemos fazer aqui nessa manhã. Pero Mateo nos da una información fundamental si nosotros queremos entender lo que vinimos a hacer esta mañana. Mateus nos diz que quando Pedro então pulou à frente para dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateo nos dice que cuando Pedro saltó al frente y le dijo, tú eres el Cristo, então Jesus o freou entonces Jesús lo frenó e o fez lembrar a lição central que eu quero comunicar a vocês nesta manhã. y le hizo recordar la lección central que yo quiero enseñarles en esta mañana. Ele disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, Él le dice, bienaventurado eres, Simón, porque não foi carne nem sangue que te revelaram porque isso, no fueron ni carne ni sangre que te lo revelaron, mas o meu Pai que está nos céus. sino mi Padre que está en los cielos. Preste atenção o que essa frase de Jesus significa. Entonces presten atención a lo que esa frase de Jesús significa. Que os discípulos não haviam chegado à compreensão da identidade de Jesus porque eles eram mais inteligentes do que os outros. Significa que los discípulos no habían llegado a esa conclusión sobre la identidad de Jesús porque eran más brillantes que los otros. Eles não fizeram porque eles eram mais espertos, Ellos- mais perspicazes do que os outros. Ellos no llegaron a esa conclusión porque eran más despiertos o más perspicaces que los otros. E nem o fizeram porque eles eram mais esforçados, mais resistentes do que as outras pessoas. Tampoco lo hicieron porque ellos eran más resistentes y esforzados que las otras personas. Eles chegaram à real compreensão da identidade de Jesus por revelação. Ellos llegaron a la real conclusión sobre la identidad de Jesús por revelación. Foi porque Deus abriu os seus olhos. Fue porque Jesús abrió sus ojos. E a menos que isso tivesse acontecido com os discípulos, Y a no ser que eso haya acontecido con los discípulos, eles poderiam caminhar a vida inteira com Jesus. ellos podrían haber caminado la vida entera con Eles Jesús. poderiam ver várias coisas que Jesus fez. Ellos podrían haber visto más cosas que Jesús Eles hizo. poderiam ter sido testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Ellos Jesus. podrían haber sido testigos oculares de la muerte y resurrección de Jesús. Mas eles nunca teriam compreendido verdadeiramente quem Jesus Cristo é. Pero ellos nunca habrían comprendido verdaderamente quién Jesús es. Você entende o que Jesus e o que Marcos está nos ensinando quando junta esses eventos no capítulo 8 do seu evangelho? Entonces estamos entendiendo lo que Marcos nos está queriendo decir cuando junta todos esos acontecimientos en este capítulo. Quando Jesus abre com a sua saliva os ouvidos do surdo, Cuando Jesús abre con su saliva los oídos del sordo. quando ele abre com a sua mesma saliva os olhos do cego, Cuando Él abre con su saliva los ojos del ciego. ou quando tira os discípulos da multidão para com a mesma boca questionar-lhes sobre a sua real O identidade. cuando retira a los discípulos de la multitud y con su boca los llama a entender quién realmente es Él. O que Marcos quer que nós entendamos? ¿Qué es lo que Marco quiere que nosotros entendamos? Que nós somos espiritualmente cegos. Que
que nosotros somos espiritualmente ciegos. E a menos que nós tenhamos os olhos abertos, nós jamais poderemos saber de fato quem Ele é. Y a no ser que nuestros ojos sean abiertos, jamás podremos saber quién es Él. E Jesus Cristo é o único que pode nos conceder visão. Y Jesucristo es el único que nos puede conceder visión. Esse é o ensino dessa passagem. Esa es la enseñanza de este É pasaje. isso que Marcos está nos ensinando o tempo inteiro quando junta esses eventos. Es lo que Marcos nos está enseñando todo el tiempo cuando junta estos eventos. E talvez a pergunta que devamos fazer seja: o que isso tem a ver conosco? Y la pregunta entonces que nosotros debemos hacer es, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Nós que acabamos de relembrar a verdade de que somos cegos e que não veremos a menos que Jesus faça algo por nós. ¿Qué hacemos con esta constatación de que somos ciegos y que a no ser que Jesús haga algo con nosotros, continuaremos de la misma manera? Em primeiro lugar, eu creio que essa mensagem deve nos levar a uma profunda reflexão sobre nosso estado espiritual. En primer lugar, creo que este mensaje nos debe llevar a una profunda reflexión sobre nuestro propio estado espiritual. Permita-me uma pergunta. Permítanme una pregunta. Você está enxergando bem? ¿Ustedes están viendo bien? Eu não estou perguntando qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista, Yo le estoy ok? preguntando ¿cuándo fue la última vez que usted fue al oftalmólogo? Eu estou falando da sua visão espiritual. Yo estoy hablando de su visión espiritual. A ficha já caiu para você? ¿La teja ya cayó? Você já experimentou aquele momento em que você disse: Eureka! Eu encontrei! Eu descobri! Usted ya experimentó ese momento en que usted dijo, Eureka, yo ya encontré, yo ya descubrí. Talvez você esteja olhando para mim e dizendo: Pastor, o senhor não sabe onde o senhor está? Tal vez usted me diga a mí, pastor, ¿usted no sabe dónde yo estoy? O senhor está numa igreja, Usted está en una iglesia, pregando para pessoas que frequentam essa igreja frequentemente, o tempo inteiro. predicando para personas que vienen a la iglesia, que son frecuentes de esa iglesia. Eu sei exatamente onde estou. Yo sé dónde estoy. Como sei que os discípulos também estavam caminhando com Jesus o tempo inteiro. Como sé que los discípulos estaban caminando con Jesús el tiempo entero, Mas eles não tinham aprendido ainda quem verdadeiramente Jesus é. pero ellos todavía no habían aprendido verdaderamente quién Jesús era. Essa pode ser a situação de muitos de nós. Y esta puede ser la situación de muchos de nosotros. Preste atenção, meus irmãos. Entonces, Nós presten podemos atención. ser amigos de igreja. Nosotros podemos ser amigos de iglesia, Podemos ser admiradores de Jesus. podemos ser admiradores de Jesús, Podemos gostar de ouvir sermões sobre o que Jesus fez. nos puede gustar escuchar sermones sobre lo que Jesús hizo. Podemos sentir arrepio na espinha quando cantamos as músicas sobre Jesus. Se nos pone la piel de gallina cuando cantamos las músicas sobre Jesús, Sem nunca tê-lo visto contudo claramente. sin haberlo visto claramente. Por isso, eu gostaria de maneira muito clara, depois de ter lembrado vocês dessa história, Entonces, de manera muy clara, después de haberles recordado esta historia, convidar você a refletir sobre a sua real condição espiritual diante de Deus. quiero invitar a que usted reflexione sobre su condición espiritual delante de Dios. E eu quero lembrar você que ser amigo de igreja não é Y suficiente. quiero recordarle que siendo amigo de la iglesia no es suficiente. Conhecer as histórias sobre Jesus não é suficiente. Conocer las historias sobre Jesús tampoco es Se suficiente. emocionar com os cânticos sobre Jesus não é suficiente. Emocionarse con los cánticos sobre Jesús tampoco es suficiente. Porque Ele quer que eu e você respondamos a pergunta que Ele fez aos discípulos naquela ocasião. Porque Él quiere que nosotros respondamos a esa pregunta que Él hizo a sus discípulos en aquella ocasión. E vocês, quem dizem que eu sou? ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? E só existe uma resposta correta a essa pergunta de Jesus. Y solo existe una respuesta correcta a esa pregunta de Jesús. Tu és o Cristo. Tú eres el Cristo. Tu és o prometido de Deus. Tú eres el prometido de Dios. O reconhecimento da identidade divina de Jesus El Cristo, reconocimiento de la identidad divina de que Jesucristo deságua em humilhação e em obediência. desemboca en humillación y obediencia. Talvez seja hoje o dia da sua ficha cair. Tal vez hoy sea el día de su teja caer. E eu não vou ficar nem um pouco impressionado se isso acontecer com você. Y eso no me va a impresionar si es que sucede contigo. Porque eu creio que o Jesus que abre os olhos do cego, Porque yo abre creo os olhos do coração. que Jesús, que abre los ojos del ciego, abre los ojos del corazón. Agora, talvez você esteja numa situação diferente. Ahora tal vez ustedes están en una situación diferente. Talvez a ficha já tenha caído para ti. Tal vez la teja ya cayó E enquanto eu
pregava, você se lembrava exatamente de como isso aconteceu. Y mientras yo estaba predicando, usted se estaba recordando exactamente de cómo eso sucedió. Se lembrando daquele sermão, daquele pregador, daquele dia em que você entendeu a verdade do Acordándose Evangelho. de ese día, de ese predicador, de ese sermón en que usted finalmente se dio cuenta quién era Jesús. Se esse é o seu caso, permita-me então um conselho final. Entonces, si ese es su caso, permítame un consejo final. Tome cuidado com algo que mata muita gente que esteve um dia perto de Jesus Cristo. Cuidado con algo que mata a la gente que un día estuvo cerca de Jesús. A autossuficiência que resulta da familiaridade. La autosuficiencia que resulta de la familiaridad. Tem muita gente que acha que porque viu Jesus um dia, Hay gente que piensa que porque vio a Jesús un día, pode viver por conta própria como se não precisasse mais dele. puede vivir por cuenta propia como si no necesitara más de él. Nós temos a impressão de que nós precisamos do Evangelho para nos converter. Nosotros tenemos la impresión de que necesitamos del Evangelio solo para convertirnos. E aí depois, então, a gente tem que viver a vida espiritual por conta Y própria. después nosotros, es por nuestra cuenta propia, la vida espiritual. Isso é um engano. Eso es un engaño. E eu tenho visto muita gente cair, mesmo depois de ter visto Jesus, por confiar em si mesmo. Y yo he visto a mucha gente caer, aún después de que vio a Jesús y por causa de confiar en sí mismo. Pastores que depois de um tempo de ministério bem-sucedido, Pastores que después de un tiempo de ministerio exitoso, passa a confiar na sua própria retórica, pasan a confiar en su propia retórica, passa a confiar no seu próprio conhecimento confían en su propio e conocimiento tratar a pregação e o ensino como alguma coisa que se faz com o pé nas costas. y tratan la predicación como algo que yo ya lo tengo en la mano. Homens que depois de um tempo de solidez econômica, Hombres que después de un tiempo de estabilidad económica começam a confiar na sua própria capacidade administrativa. comienzan a confiar en su propia administración. E aí entendem então que a segurança da sua família, da sua casa, da sua empresa dependem daquilo que ele sabe fazer. Entonces creen que la estabilidad financiera de su casa, de su familia, de su empresa dependen de lo que él puede hacer. Mulheres que depois de anos de casamento e criação de filhos, Mujeres que después de años de matrimonio y crianza de hijos começam a confiar nas suas próprias habilidades relacionais. comienzan a confiar en sus propias habilidades Como relacionales. se a paz da sua casa dependesse finalmente dela. Como si la paz de su casa dependiese solamente de ella. E por causa da sua experiência jamais pudesse se Y extinguir. por causa de su experiencia jamás esto podría suceder. Deixa eu dizer uma coisa a vocês de maneira solene. Muito cuidado com a autossuficiência. Entonces déjeme decirle esto de manera solemne. Cuidado con la autosuficiencia. Não existe momento na nossa vida em que Jesus se nos torna desnecessário. No existe ningún momento en nuestra vida en que Jesús sea dispensable. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque por melhor que seja a nossa visão, Porque por muy buena que sea nuestra visión, de vez em quando nós vemos os homens como se fossem árvores. nosotros de vez en cuando vemos a los hombres como si fuesen árboles. As imagens do mundo no qual nós vivemos anuviam a imagem de Jesus diante dos nossos olhos. Las imágenes del mundo en el que nosotros vivimos nublan nuestra visión sobre Dios. As vozes que nós ouvimos o tempo inteiro começam a fazer com que nós não ouçamos mais direito. Las voces que nosotros estamos escuchando todo el tiempo hacen con que no escuchemos adecuadamente. E quando isso acontece conosco, nós precisamos do toque de Jesus mais uma Y vez. cuando eso sucede con nosotros, necesitamos el toque de Jesús una vez más. Precisamos ter os ouvidos abertos mais uma vez por Necesitamos Jesus. tener los oídos abiertos una vez más por Jesús. Nós geralmente pensamos no culto como alguma coisa que nós oferecemos a Deus. Nosotros generalmente pensamos el culto como algo que nosotros ofrecemos a Dios. Mas eu creio que esta é a maneira equivocada de pensar no culto. Pero yo creo que esta es una manera equivocada de pensar el O culto. culto é fundamentalmente algo que Deus faz por nós. El culto es fundamentalmente algo que Dios hace por nosotros. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. No es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. É o momento em que Deus redireciona o nosso coração. Es el momento en que Dios redirecciona nuestro corazón. Faz com que pessoas que estão submetidas a outras vozes e a outras imagens durante toda uma semana Es el momento en que hace que el Señor redireccione el corazón de personas que tuvieron toda la semana con voces y visiones distorcidas. possam então agora ouvir a sua voz, vê-lo novamente para ter a sua visão redirecionada.
puedan verlo nuevamente, escuchar su palabra y verlo para que tengan su corazón redireccionado. E esse é o evangelho dessa passagem. Y ese es el evangelio de este pasaje. Essa é a boa notícia com a qual eu gostaria de fechar a mensagem desta manhã. Esta es la buena noticia con la que me gustaría cerrar el sermón de esta mañana. É que se Jesus está disposto a abrir os olhos de quem nunca o enxergou um dia, Es que si Jesús está dispuesto a abrir los ojos de quien nunca lo vio, nunca, quanto mais ele estará disposto a limpar os olhos dos amigos que andam com ele dia após dia. ¿cuánto más Él está dispuesto a abrir los ojos de aquellos que andan con Él diariamente? Talvez você já não esteja mais enxergando direito. Tal vez usted ya no está viendo bien. E hoje você precise ter o coração, os olhos do coração redirecionados por Jesus. Y hoy usted necesita tener los ojos de su corazón redireccionados por Jesús. E eu também não vou ficar nem um pouco assustado se isso acontecer com Y yo você. tampoco voy a quedar impresionado si eso sucede con usted. Porque o Jesus que abre os olhos dos cegos, Porque el Señor, el Jesús que abre los ojos del ciego, abre também os olhos do nosso coração. abre los ojos de nuestro corazón. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Amém. Amén.